Reparadores de brecha, o que é isso? Quando a gente fala de brecha, não é, parece uma obra, uma construção que está com uma rachadura, uma brechinha ali que precisa ser reparada, não é? E uma brechinha, por pequena que seja, pode trazer um prejuízo enorme para qualquer construção. E essa construção que a gente está falando é a nossa própria vida, não é? Que influencia inclusive um prédio inteiro, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, vamos entender hoje um pouquinho do que Deus fala quando Ele quer que nós sejamos reparadores de brecha. E isso está em Isaías 58:12 e está escrito assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então, olha só, não vou falar de política, tá? A gente não vai falar do país, na verdade a gente vai falar de nós mesmos, um pouquinho do nosso coração, tá? E olha que interessante, porque quando o texto aqui fala, na verdade, Isaías 58, se você tiver a possibilidade, né, e desejar ler, tanto antes quanto depois, está falando desse tipo de pessoa, o reparador de brechas. E isso é algo muito bom. E a primeira coisa que a gente vê é que o reparador de brechas, ele não é simplesmente um religioso, não é? Mas ele é uma pessoa, não é, que ele realmente procura viver uma vida com Deus, não é? E isso faz com que um dos sinais, né, de que ele não é simplesmente um religioso, mas um reparador de brechas, é que ele solta as ligaduras da impiedade. O que é isso? Ele não é impiedoso, ele tem compaixão dos outros, não é? E às vezes a gente tem uma questão, né, muito crítica, a gente não é piedoso com os outros, a gente é sempre acusador, a gente sempre quer ver o defeito do outro e muitas vezes, na verdade, para esconder os nossos próprios defeitos. O reparador de brechas, ele não faz isso, ele repara as próprias brechas, ele observa as próprias brechas para repará-las, não é? Então, com isso, ele solta as ligaduras da impiedade, ele para de ser impiedoso e começa a ser um pouco mais compassivo e ter mais compaixão das pessoas ao redor. A segunda coisa é que ele é generoso, e ele é generoso não porque ele quer mostrar para os outros que ele é bom, mas porque ele entendeu a quem ele pertence a um Deus que é bom. Não é? E isso, a presença desse Espírito maravilhoso de Deus na vida dele, gera essa generosidade espontânea, que não é para inglês ver nem para ninguém ver, mas ele faz porque isso é um fruto do próprio Deus nele, da presença de Deus na vida dele, não é? Então, quando isso acontece, nós recebemos promessas de Deus que o próprio Isaías 58 nos fala, não é? E uma delas é que Deus vai iluminar o nosso caminho. Quem não quer ter o caminho iluminado? Quando você tem um caminho iluminado, você sabe melhor onde que você vai pisar, você sabe melhor para qual lado você tem que ir, qual caminho você deve seguir, não é? E essa é uma promessa de Deus para aqueles reparadores de brecha. Outra coisa, Deus promete trazer a cura, que pode ser para a alma, para o corpo, né, para o espírito. Deus fará justiça por nós, é uma outra promessa também. Deus é a nossa justiça, então nós não precisamos nos preocupar em nos vingar de ninguém, porque Ele é a nossa justiça. Ai daquele que tocar no Filho de Deus, né, Ele que nos defende, não é? Outra coisa é que nós seremos rodeados da sua glória. Então, às vezes, independe do lugar onde você está, você pode estar num refeitório conversando com seu colega de trabalho na hora do seu intervalo e a glória do Senhor envolve aquele lugar ali de forma maravilhosa, né? Então, essas são promessas de Deus. Mas não para por aí, né? Deus promete também que nós teremos as orações respondidas. Ele fala no verso 9, né? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça. Então, se nós deixarmos de ser acusadores, não é? Críticos com os outros, Deus nos promete todas essas coisas. Olha, é tão pouco que Deus pede de nós, né? E quantas promessas Ele pode nos dar, né? Então, para encerrar aqui, eu quero compartilhar com você o verso 11, que é um texto que eu amo demais, que diz o seguinte: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Então, o reparador de brechas, né? A pessoa que ela vai reparando as próprias brechas, para analisar a própria vida, e a gente vai tentando reparar as nossas próprias brechas, a gente tem uma promessa maravilhosa. O Senhor continuamente, ou seja, diariamente, Ele vai estar nos guiando, Ele vai estar nos dirigindo no caminho a seguir. O Senhor continuamente te guiará, não é? E Ele fartará a tua alma, ou seja, a nossa alma vai ter fartura de paz, de alegria, de bênçãos de Deus, e isso se reflete em todas as áreas da nossa vida. E isso eu não estou falando de dinheiro, porque tem riquezas que vão muito além do dinheiro, não é? O Senhor, Ele fartará a nossa alma. E aqui fala, não é? Até mesmo em lugares secos. Às vezes o ambiente pode ser inóspito, pode ser assim pesado, pode ser uma coisa que parece que não frutifica
frutifica nada. Mas Deus, quando você anda com Deus, Ele te faz frutificar ali, porque a promessa diz que Ele nos faz como um jardim regado, mesmo em lugares secos. Deus nos faz como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam, não é? Então, Ele faz isso, Ele faz florescer coisas na nossa vida, mesmo quando parece que tudo ao redor está seco, não é? Por quê? Porque isso independe do material, porque as coisas de Deus transcendem, né, o visual e o material. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. E isso se estende ao fruto da nossa casa, porque o versículo que nós lemos lá no comecinho, que é o Isaías 58:12, fala também dos nossos filhos, não é? Que eles edificarão antigas ruínas, levantarás fundamentos de muitas gerações, ou seja, nós colocamos o fundamento e os nossos filhos, a herança que deixamos é essa, eles vão edificar sobre isso. Então, quais são os valores que temos deixado para os nossos filhos? Qual é a base que tem sido para a nossa casa, a nossa família e para a nossa vida? Porque a nossa vida é exemplo para os nossos filhos. Se nós deixamos uma base de paz, né, de presença de Deus, onde flua a paz, a alegria, a comunhão e a harmonia, né, essa é a base que nós estamos dando para os nossos filhos edificarem. Olha que construção linda que eles vão fazer, não é? Então, que a gente possa, né? Quero deixar para você hoje esse desafio, que a gente possa ser reparador de brechas, reparar as nossas próprias brechas, porque quando nós fazemos isso, quando eu analiso a minha vida e as brechas que eu preciso reparar, e você faz isso na sua vida, nós mudamos nosso interior, mas isso reflete no ambiente que nós estamos também. Que Deus te abençoe.